Da torcida na arquibancada foi de gente grande. Senti um gosto de jogador de verdade, jogar com a torcida gritando seu nome, gritando o hino do clube, falando cada coisa. Assusta um pouquinho, mas dá pra jogar. Dentro de campo, Endrick chamou a atenção desde que a bola começou a rolar. Na arquibancada, o pai, Douglas, parecia não acreditar no que estava. É uma sensação única, não sei se vocês viram, mas um fato curioso, eu jogava videogame, jogava pela seleção no modo carreira de jogador. Eu fiz o primeiro jogo também aqui em Wembley e também fiz um gol. E isso veio na minha cabeça, cara, e eu fiquei pensando só nisso. Um jogador brasileiro com bom porte físico, bom posicionamento e boa finalização. Um menino que com apenas 15 anos já passou a chamar a sua atenção porque a cada passo que ele dava em campo, a mídia narrava como a grande joia brasileira do momento. Como um moleque de agora apenas 17 anos sofre tanta pressão no início de carreira, porque as pessoas sempre exageram tão cedo a ponto do menino ser comparado com o próprio Pelé, Romário, Ronaldo Fenômeno, Neymar e Cristiano Ronaldo, a pressão é tanta que já estão falando que ele vai se tornar o maior artilheiro da história do Real Madrid, o maior artilheiro de todas as Copas e até mesmo o maior artilheiro da história do futebol. Imagine o quão exagerado o brasileiro é. O jogador mal começou sua carreira e já está sofrendo tamanha pressão. Um novo Pelé, Ronaldo e agora Neymar, ou a salvação da seleção brasileira. São termos que sempre surgem, mas hoje iremos falar o quão Endrick está sendo, infelizmente, mais uma vítima protagonista da mídia, pois a cada dia é uma notícia nova do moleque com as comparações exageradas e sem sentido nenhum que o brasileiro está acostumado a nos oferecer. Mas será que é só o brasileiro que faz isso mesmo? Bom, bora entender por que Endrick é tão superestimado, subestimado, bagre e craque geracional, tudo ao mesmo tempo. E galera, antes de seguir com o vídeo, eu vou passar a recomendação de hoje, que é um pouco diferente, digamos assim. Eu estou acostumado a recomendar canais no YouTube, mas hoje eu trouxe um perfil lá do saudoso Twitter daqui pra vocês, que é o Noite de Copa. Cara, esse perfil é incrível, pode ser que muita gente já conheça, mas é realmente um dos, se não o melhor perfil sobre futebol de lá. Eles têm um acervo estatístico enorme, sempre trazendo curiosidades sobre times, campeonatos e jogadores, então eu vou deixar o link na descrição e no comentário fixado para você dar uma olhada e seguir os caras. Se você quiser também, pode seguir o meu perfil por lá, que também sempre estou postando algo. E agora é claro que eu vou deixar para você também o cupom com desconto para adquirir qualquer manto na KB Prime. É sério, tem uma nova camisa especial de um ex-jogador do United que está belíssima e não tem como, pelo menos, não apreciar. Eles também têm várias camisas retrô de grandes jogadores históricos, então enfim, dá uma olhada no site através dos links que deixei na descrição e comentário fixado, e se você se interessar por algum produto, utilize o cupom TRAVE5 para obter desconto na compra e pode aproveitar que não é só para o primeiro pedido, você pode utilizar o cupom em mais compras posteriores. Recado dado, bora voltar pro vídeo. Endrick desde criança já mostrava ser talentoso, um jogador veloz e com um ótimo chute. O pai dele tinha o sonho de ser jogador, mas não conseguiu e notou um talento no filho logo cedo e apostou nisso. O menino foi jogar no São Paulo, mas como a família passava por dificuldades financeiras, o pai de Endrick queria trabalhar no clube para acompanhar de perto o garoto e ter, claro, a possibilidade de ganhar uma grana a mais para sustentar a família. Mas o São Paulo recusou e só disse que ia ajudar com alguns custos e dava apenas R$150 para isso. Ele foi parar no Palmeiras através do coordenador da base do Verdão, que descobriu o menino, e a história completa dele e de como ele passou dificuldades você provavelmente já conhece, então vou passar para o foco desse vídeo. Assim, Endrick começa de fato a aparecer para o futebol, na base do Palmeiras. A joia desde cedo já mostrava sua capacidade de finalização e desde cedo ele mostrava quem era sua maior inspiração no futebol, Cristiano Ronaldo. Ronaldo, o brasileiro, R9 ou CR7? Pelo Cristiano. Desde o sub-11 do Palmeiras, Endrick foi campeão em todas as categorias até o profissional, e em cada ano ele fazia muitos gols e sempre estava adiantado, jogando com os mais velhos e subia degrau a degrau até surgir a Copinha em 2023,
onde em 7 jogos fez 6 gols e foi o artilheiro e o melhor jogador na competição. E nesse momento a mídia já passaria a olhar diferente para o menino e ele já era comentado e ele se tornou assunto de programas, fazendo com que o mundo do futebol descobrisse mais um talento brasileiro extremamente promissor. E é claro que isso despertaria interesse de vários gigantes europeus. Endrick, aos 16 anos, se tornou o jogador mais jovem da história a estrear no profissional pelo Palmeiras, mas ele não conseguiu mostrar aquilo que se esperava de alguns logo de cara, e é totalmente normal, pois um jogador quando sobe para o profissional ainda tem que se adaptar ao time e à categoria, que é completamente diferente da base em todos os sentidos. E foi assim que começou a carreira do Endrick como novo protagonista da mídia. Aquilo que o cara das pedaladas sofreu, que Neymar sofreu, que Gabriel Jesus e Vinícius Júnior sofreram, agora parecia ter passado para as mãos do mais jovem dentre todos esses a estar nesse posto de esperança. Quando Gabriel Jesus, Vinícius Júnior e até o Neymar despontaram, e ali com seus 16, 17 anos, a mídia também já os aclamava e sabia que seriam jogadores diferentes, que não era uma questão de se iria dar certo ou não, mas sim quando iria dar. Eu vi muita gente comparando com Pato, Damião e outros nomes, mas é diferente. Quando Neymar surgiu, não existia nenhuma dúvida se ele iria dar certo, se ele iria aguentar a pressão e se tornar um grande jogador. A questão era em quanto tempo ele estaria em um gigante europeu e sendo protagonista da seleção brasileira. Com Gabriel Jesus, a mesma coisa. Talvez o Vinícius tenha sido o mais subestimado entre esses, e no início havia muitas pessoas que não acreditavam que ele evoluiria em fundamentos necessários para o alto nível europeu, mas ainda assim dava para notar que era diferente. Já Pato e Damião eram promessas, talvez o primeiro com um pouco mais de bagagem, mas não era essa certeza toda, e também nem durou muito tempo espantando o país para se criar essa identificação e se tornar o protagonista da mídia. Mas Endrick se encaixa no grupo daqueles que são considerados como questão de tempo para engrenar, e eu acho que isso está correto. A comparação direta na geração tem sido com o Vitor Roque, e na minha opinião pessoal, pro meu gosto de futebol, o Vitor Roque está mais pronto que o Endrick e demonstrou mais recursos em campo para sua função. Mas é preciso reconhecer que o Endrick tem uma garantia maior de protagonismo e tamanho no futuro que o jovem do Barcelona. Pode parecer um pouco confuso, mas o garoto do Palmeiras tem algo a mais. Não é só nítido pelas entrevistas, mas pela maneira que ele se porta em campo, pelas inspirações que ele tem para a vida e pela forma que ele vem conduzindo sua carreira. Um menino jovem que poderia estar aproveitando a vida como qualquer outro, como o Neymar fez, mas que já diz não ser esse seu foco. Ele não gosta de sair, prefere um restaurante com a família a uma balada. E desculpa, se você acha que isso não é nada demais ou não tem nenhuma relação com o campo, então os casos Neymar e Ronaldinho realmente não te ensinaram nada. E aqui já entramos no título do vídeo, e que talvez seja o motivo de muitas pessoas estarem considerando o Endrick como superestimado. Não é só no Brasil, eu estou deixando alguns prints aí na tela de pessoas criticando o Endrick e dizendo que ele não é tudo isso. Também tem gringos que comentam isso, e achei tanto em inglês quanto em espanhol. Então nesse caso, o brasileirinho não tá sozinho, e pela exposição que o garoto vem sofrendo, o mundo todo está de olho nele. E é claro, as mais diversas opiniões vão surgir. Isso é normal, não existe um único jogador que tenha seu jogo como unânime e aceito por todas as pessoas que consomem futebol. Nenhum. E é importante Endrick ter noção disso e manter o foco em aprimorar cada vez mais seus fundamentos e não manter esse tipo de ideia aqui. Só eles estiveram comigo quando eu estava numa fase não tão boa, né? Quando todas as pessoas estavam me tacando pedras, todas as pessoas estavam me criticando, todos os portais, todos os jornalistas, né? Toda a imprensa estava me atacando, somente eles estavam do meu lado. E eles realmente conversaram comigo, realmente. Endrick, vamos lá, meu mano. Toda a mídia está te criticando? A imprensa inteira está contra você e só sua família estava a favor? Esse é um caminho bem complicado que leva ao nós contra eles, ou o contra tudo e contra todos, e que não é um pensamento saudável a longo prazo. Porque se você sempre está lutando sozinho contra tudo e contra todos, significa que você sempre está sobrecarregado e ninguém aguenta isso. E pensando assim, essa ideia vai se firmando no seu subconsciente e vai ser sempre isso, sempre uma batalha contra toda a imprensa, contra todas as pessoas que são todas haters, e não é algo que vai ajudar na evolução profissional, em nenhum nível, só vai gerar mais desgaste e até mesmo atrasar a maturação. Afinal, se você sempre tem que estar provando algo e querendo responder críticas, você nunca vai olhar para as críticas construtivas.
que são o principal fator de crescimento de qualquer ser humano. Foi o que aconteceu com o Vini Júnior, por exemplo, que ao chegar no Real Madrid tinha uma tomada de decisão péssima, a finalização tinha que melhorar, ele tinha que soltar mais a bola e isso era comentado. Essas críticas eram feitas pela mídia e pelos torcedores. É claro que sempre tem os que passam do ponto, mas essas falas eram com base na realidade. O Vinícius era bem fraco em tudo isso e ele quietinho, trabalhando no dia a dia, foi melhorando e a cada jogo ele passava a demonstrar uma evolução e hoje se tornou esse jogador que briga para estar entre o top 3 mundial. Em nenhum momento até aqui a imprensa toda esteve contra o Endrick. Toda a mídia estava criticando e sei lá, querendo o mal do menino. Ele apenas não soube filtrar nesse momento o que era necessário e deixou esse sentimento ser gerado, mas como falei anteriormente, isso não o abalou e é um ótimo sinal porque muitos teriam se abalado ali. Afinal, estamos falando de um garoto de 17 anos e que sofre essa pressão desde os 15. O que você estava fazendo aos 15 anos? Bom, uma lembrança que eu tenho era de estar brincando de taco com a galera. O que vamos lá, é uma pressão muito maior que render mais e mais em campo para sustentar a família. E claro, o outro lado também é prejudicial. Afinal, tudo que o garoto faz gera muita repercussão e montagens com a foto dele em referência a Pelé, por exemplo, também é uma forma de pressão que ele não pediu, mas que contribui para o torcedor gerar apatia e considerar o cara como superestimado. Como pode o cara comentar esse tipo de coisa que tá aí na tela de um garoto de 17 anos que acabou de se tornar profissional? O cara parece estar falando de alguém com 23 anos, que já evoluiu tecnicamente o máximo que dava. O comentário, não que ele seja ruim, mas a galera acha ele bem maior do que realmente é, cara, parece que ele é um jogador pronto. Qual jogador ele realmente é, mano? Não existe esse comentário, pelo menos até os 23 anos, o Endrick tem muito a evoluir ainda. O Endrick de 17 anos não é o Endrick, não é o jogador que estará atuando na Europa há uns 4 anos, com experiência em seleção brasileira, Copa do Mundo e tudo mais. Como você pode definir o que é um jogador com ele tendo apenas 17 anos? Não dá pra saber ainda o que ele é, o que vai se tornar, mas analisando seu jogo, de muita personalidade, buscando o jogo, voltando até o meio-campo para fazer uma tabela, desarmar, arrancando e sendo vertical em todas as jogadas, dá para cravar que ele será sim um jogador gigantesco não só para o Brasil, mas para a história do futebol. E a julgar sua conduta e a forma com que ele gere sua carreira, é inevitável que Endrick se torne maior que o Neymar. Por clubes no Brasil, ele só tem um título a menos, mesmo saindo muito antes. Vai deixar o país agora em junho, e eu acredito que ele não precisará de muito tempo na elite para se provar mais, porque Endrick é um jogador vertical, determinado, decisivo, que não vai fugir de situações complicadas em campo, e esse perfil você já conhece. O que esse garoto vai decidir de jogos na vida ainda não é questão de si, não é questão de achar que pode acontecer. É questão de quando, de onde, mesmo sendo o protagonista da vez e ser exaltado pela mídia, fazendo com que gere antipatia de seu próprio povo, não dá para ignorar o fato de que com 17 anos eu estava iniciando no meu primeiro emprego em uma loja de informática e ele tem 2 títulos brasileiros com todas essas críticas dia após dia sobre si e seus familiares, 2 gols pela seleção principal, em momentos que a seleção estava atrás ou com placar igualado e contra adversários muito complicados, e ainda assim ele se mantém calmo e focado, sabendo que é apenas o começo de uma longa história. Ah, mas ele falou que não precisa de acompanhamento psicológico, olha que absurdo. Cara, vamos lá mais uma vez. Você tá falando de um ser humano em formação, que não tem todas as ideias bem definidas ainda. Ele tem um norte, não uma estrutura já completa e formada de adulto, e que não vai mudar nunca mais. E o detalhe é que ele não falou nada demais nessa entrevista, absolutamente nada demais. Ele foi perguntado se busca acompanhamento psicológico e disse que para ele não é necessário, que ele não julga como necessário procurar uma pessoa para isso, e que sua fé e sua família dão o apoio que precisa. Só isso. Ele não disse que ninguém precisa disso e que todos devem fazer como ele. Ele não disse que a seleção não precisa de um psicólogo, ou os clubes, não. Ele simplesmente disse que para ele não é necessário. Mas é claro que a geração mais fraca emocionalmente da história da humanidade veria um problema gigantesco nessa fala. Até porque, com certeza você já ouviu a frase "todo mundo precisa de terapia".
e já viu diversos influenciadores de qualquer ramo falando esse tipo de coisa. Ah, hoje em dia todo mundo precisa de terapia. Vai fazer, gente. Mesmo que você ache que não precisa, você precisa sim. E cara, isso sim é um absurdo completo, e é o contrário do que o Hendrick fez, o extremo oposto. Essa ideia pode ter sido muito bem criada pela própria indústria em questão, e para a alegria de todos que lucram com isso, os influenciadores da moda passaram a replicar essa fala aos 4 cantos do mundo e virou realmente um senso comum. Eu tenho certeza que você já ouviu algum familiar, algum amigo ou pessoa do seu círculo social dizendo isso. Virou uma expressão cool de se dizer, algo bonitinho e que a pessoa deve se sentir muito inteligente e acordado para a vida. Ai, todas as pessoas do mundo precisam de terapia. E antes que você queira comentar qualquer coisa sobre isso, pare e pense por um segundo. Você chegou nessa conclusão sozinho? Se você já falou essa frase para alguém, você realmente parou para pensar a respeito e chegou nessa conclusão? Ou só replicou por ver muita gente falando a mesma coisa? Não existe uma metodologia que possa comprovar isso, é só uma ideia vazia. É como dizer que todas as pessoas precisam de um massagista particular, porque é comprovado que os músculos acumulam tensões, inclusive por fatores psicológicos, e que só é possível alcançar esse objetivo de relaxamento com a ajuda de um profissional que trabalha com isso. Se sua mãe, ou alguém da família, ou um cônjuge quiser ajudar, é um erro, porque todo mundo precisa de um massagista. E ele ainda pode até mudar de opinião. De novo, é um garoto de 17 anos, e nesse caso sim, o Hendrick foi criticado por praticamente todas as pessoas da mídia, até os torcedores fervorosos do Palmeiras que vivem para cobrir o clube. Tudo isso por uma fala simples, sem nenhum problema ou apologia a nada. Ele não incentivou ninguém a deixar de procurar ajuda, só comentou que não é o caso dele mesmo, e que ele está bem assim, que não precisa disso, mas você, aí sentado no sofá da sua casa, tá afirmando com toda a convicção do mundo que ele precisa sim, sem nem conhecer o cara, sem conhecer a família dele, sem estar presente no dia a dia. É sério, se você achou tão absurda essa fala do Hendrick, e nossa, meu Deus, como ele pode falar isso? Eu acho que você realmente precisa de uma sessão com urgência. E se já faz, tá na hora de aumentar a frequência semanal, porque sinto muito, algo errado tem. Mas e você que chegou até aqui? O que fazia aos 17 anos? Me conta aí embaixo nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal se chegou de penetra nesse vídeo. Se puder dar uma moral pro Instagram do Trave a Trave, eu te garanto que também vai valer a pena. Teremos conteúdos exclusivos por lá e logo mais teremos o encerramento da primeira minissérie produzida no canal sobre o que é futebol arte. Fique agora com o trailer da parte final e até a próxima análise de Trave a Trave. O que é o tal do futebol puro? Em termos de futebol puro, acredito que não foi melhor que eu. O Neymar, talvez. Aprendido por meio de jogos. Aprendizado através do divertimento e das brincadeiras. Pontos de vista causa divergências de análise e interpretação do jogo. Distanciando muito o lúdico do que de fato é empírico e praticado dentro das 4 linhas de trave a trave. Eu quero ganhar o jogo, é o Cristiano. Eu quero ver futebol lindo, é o Ronaldo. Drible era a magia do futebol. Futebol jogado ou futebol puro, um caso recente. A world record bid of £80 million. The absolute peak of his powers.